3 ações que você agora vai precisar praticar para que a sua gestão se torne muito mais confiante e segura. Vamos começar pela primeira. Cumprir as regras do jogo. Ué, como assim? Cumprir as regras do jogo? Pois é, gente. Quantas empresas, quantos gestores não que vêm com essas reclamações estão aí burlando as regras do jogo? Quais são essas regras do jogo? Cumprir todas as regras de conduta da empresa, ser exemplo, porque nós, enquanto gestores, somos exemplo de bons funcionários para os nossos funcionários, né? Fazer com que as áreas estejam conectadas. Essas são as regras do jogo. Uma empresa não é uma empresa, uma fábrica, né? Uma fábrica, uma indústria, ela não é uma indústria sozinha por causa da fábrica. Nós temos área comercial, tem financeiro, tem RH, tem logística, produção, manutenção, qualidade, marketing. Você tem várias áreas. E aí a gente não quer seguir as regras do jogo. Ou porque a gente acha que a nossa área é importante demais, ou porque eu tenho dó das pessoas e aí eu acho que elas estão sendo exploradas, sei lá. Cada um tem uma justificativa, cada uma mais criativa do que a outra, gente. Pode apostar. Tem gestor que fala para mim, gente, ah, não, eu fico com tanta dó do funcionário, não vou descontar o dia dele não, tadinho. Pois é, quem vai se ferrar é você, porque você não está cumprindo as regras. O que vai acontecer? Ele vai faltar ou ela vai faltar, você não vai descontar que é o devido, que é o correto, e aí você acha que com isso a pessoa vai ter uma dívida de gratidão com você e o dia que você precisar dela, ela vai te pagar essa dívida. Não vai, não. Muito pelo contrário. Você vai começar a despertar nas outras pessoas que fazendo certo ou fazendo errado, não importa. Você não está nem aí para isso. Então, quando a gente não cumpre as regras do jogo, quando a gente não cumpre as regras de conduta, quando a gente não é fiel a essas regras que foram definidas pela empresa, a gente está, além de dando um mau exemplo, mostrando que vale a pena ser mau funcionário. A gente está dando esse exemplo, porque na hora que precisa, a gente não aplica as regras de conduta. Aí vem o gestor e fala assim: ah, está faltando gente, né? Nossa, todo dia falta 3, 4, 5, 10 pessoas na minha linha, 10%, 15% do meu efetivo falta. Eu não sei mais o que eu faço. Pois é, já experimentou cumprir todas as regras? Do tipo, a pessoa faltou, não tem, a falta é injustificada, não tinha, né, nenhum tipo de documentação para apresentar. Chegou a conversar com a pessoa se ela conhece as regras de conduta? Chegou a dizer para ela que aquilo tem consequências? Aplicou? Não é ficar só na ameaça, né? Muitos gestores dizem, se você fizer isso, eu faço aquilo, hein? Nunca faz. E aí fica aquela conversa vaga, em vão. Esse é o tipo de postura que ninguém vai te dar confiança. Porque você fala que vai fazer e não vai fazer. Então, primeira ação que você tem que ter: cumprir as regras do jogo. Simples assim. Vamos lá para a segunda ação, segunda prática que você tem que ter para poder realmente se tornar um gestor, uma gestora mais confiante, mais segura aí na sua gestão. Estabelecer uma comunicação direta com a sua equipe. Sabe aquela coisa assim de eu converso com o funcionário só quando tem um problema? Isso é péssimo, né? Ele sempre vai achar que só quando você vai para o lado dele é só por causa de BO, só por causa de problema. Não é. Não deveria ser. Né? Então a gente tem que estabelecer comunicação para conversar, fazer desenvolvimento da pessoa, fazer o desenvolvimento das competências que ainda ela precisa desenvolver, para orientar, para corrigir quando é necessário, para reconhecer, né? Então, eu não tenho que chegar para o funcionário só na hora que tem um problema, não. Tem uma das alunas, gente, que foi assim fantástica. Ela pegou uma equipe problema, uma equipe problema mesmo. Eu acompanhei a evolução nesse sentido. Equipe muito problemática. E aí foi isso que ela foi fazendo. Sentou com um por um para estabelecer esse canal de conexão individual. E fazendo avaliação, olha, você está assim, 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 precisa melhorar nisso, nisso, nisso.
Se tem essas e essas qualidades, eu acho legal isso, aquilo. Então, estabeleceu ali um plano de desenvolvimento. A pessoa saiu, as pessoas, né, porque lá são mais de 40 pessoas, elas saíram dessa conversa, né, com essa gestora, muito mais animadas em fazer o que precisa ser feito. E isso foi trazendo para ela muito mais confiança, muito mais segurança do que tinha que ser feito. Então, percebe que estabelecer o canal de comunicação com o seu liderado ajuda demais a você entender que você está no caminho certo, inclusive com seus liderados? Esse é um ponto. A mesma coisa com os nossos pares. Não adianta eu ser muito ligado com a minha equipe, ter uma conversa, uma comunicação muito bem feita com os meus liderados, se com os meus pares é um pé de guerra. Poxa, o CNPJ é um só. Por que que não dá para se entender com as outras áreas? Isso também vai minando a confiança, a segurança, porque quem que confia numa pessoa assim? E aí você não se retroalimenta dessa confiança, vira aquele jogo de, né, um puxa de lá, puxa de cá. Então isso afeta muito, não ter canais de comunicação abertos com as áreas, com as pessoas, isso afeta muito a nossa confiança, sem sombra de dúvida. Pessoas que se relacionam bem com as áreas, com as pessoas, né? Quando eu falo áreas, mas com as pessoas das áreas, elas têm outro nível de segurança e de confiança na gestão. Isso você não tenha nenhuma dúvida disso, pode começar a testar a partir de amanhã, você vai ver o resultado acontecer assim, ó, muito rapidamente. Terceira ação que eu indico para vocês fazerem, gente, é monitorar indicadores. O que tem a ver monitoramento de indicadores com confiança e segurança na gestão da fábrica? Muito simples. Lembra lá do Peter Drucker, né? Quem não mede, não controla, quem não controla, não gerencia. Então, se eu não meço e não controlo, não vou gerenciar. E aí, a frequência disso, gente, é tudo. Não é monitorar um mês, depois passar 6 meses e monitorar de novo, não. É estabelecer os indicadores da área, monitorar regularmente, apresentar isso mensalmente, tomar as ações, as decisões com base nesses indicadores. Isso sim faz você ter muito mais segurança naquilo que você está falando. Porque você não está falando da sua cabeça, do achismo. Você está falando de alguma coisa que você mediu, avaliou, analisou e aí tomou decisão com base. E aí, quando você vai estabelecer indicadores, gente, eu sei que você vai ter um tanto de aprendizados para poder chegar até isso. Por exemplo, você vai exercitar a habilidade de monitoramento de informações na fábrica, até colocar todo mundo bem alinhado, que faça no dia a dia, né, o monitoramento das informações. Isso já é um aprendizado enorme. A padronização dos processos, a implementação desses controles, a integração das áreas. Porque muitas vezes o indicador da minha área depende da informação do outro. Quer ver um? Produtividade hora homem, né? Que a gente fala, eu costumo falar produtividade hora pessoa. O que acontece? Eu preciso saber quantas horas trabalhadas houve naquela fábrica naquele mês. Quem vai me dar essa informação? O RH. Então, se eu não tenho essa integração entre as áreas, eu fico assim, eu não vou medir isso não, porque eu não sei quantas horas que trabalhou nesse mês. E aí, então, você não vai tomar decisão com base nisso. Você vai deixar a informação de lado porque não é você que mede. Pois é. Aí alguém te faz uma pergunta ou você precisa tomar uma decisão, você vai ficar assim, não sei, tem que perguntar para o diretor, tem que perguntar para não sei quem. Eu ouvi isso essa semana. Se eu preciso perguntar alguma coisa para alguém, significa que daqui a pouco a pessoa que te perguntou não vai te perguntar mais, ela vai perguntar para alguém. E aí, cada vez você vai perdendo ainda mais espaço da sua gestão. Então, assume a responsabilidade para você, olha, eu vou entender disso aqui e eu vou cuidar disso aqui. Isso vai fazer você ter muito mais confiança, muito mais segurança, porque você vai ter as informações em mãos para poder tomar decisão. E essas 3 ações, gente, esses 3 pontos,
eu garanto para você que colocados em prática, mas colocados em prática, de novo, vocês vão mudar o patamar o nível de confiança e de segurança que vocês têm hoje em dia em gerenciar uma fábrica.